Qual a relação entre sociedade, tecnologia e serviço social, que tanto fala no seu livro? Bom, segura. É uma relação que é difícil explicar em poucas palavras e de uma forma facilmente entendível. Portanto, digamos que a hipótese de partida, ou o pressuposto de partida de que este livro parte, é o de que as sociedades contemporâneas estão em profunda transformação. E que essa transformação vai no sentido da emergência de uma nova civilização que chamo de civilização tecnológica. Portanto, uma civilização muito marcada e muito formatada pelo uso e pela utilização das tecnologias. E a hipótese que desenvolvo é que este uso, desenvolvimento e utilização de tecnologias mais do que ser utilitária à sociedade, acaba por formatar e transformar essa mesma sociedade. Ora, sendo o serviço social uma profissão que trabalha nos contextos societais existentes, é obviamente influenciado por todas as transformações sociais que nesses contextos ocorrem. E, portanto, se encaramos esta hipótese de que estamos numa profunda transformação, que podemos até qualificar de uma transformação civilizacional, não há como uma profissão do social das sociedades modernas não seja implicada nessa transformação. É claro que depois estas mudanças têm várias gradações e vários níveis. Desde logo, nós assistimos a mudanças, por exemplo, ao nível do que podemos designar do Estado Social. O que foi o Estado Social, o Estado de Providência no passado, o que é hoje, as transformações que têm ocorrido ao nível dos direitos sociais, das proteções sociais, de todos os sistemas de política social de proteção e garantia dos direitos. Foi no âmbito do crescimento do Estado Social que o serviço social ganhou uma profissionalidade. Ora, se este Estado Social começa a enfraquecer, a tornar-se menos presente, a cobrir menos áreas de intervenção, obviamente que isto vai ter uma implicação nas profissões que ganharam lastro e ganharam campo profissional com a sua criação. E, portanto, tem implicações no serviço social. Depois, há outros fenómenos societários que se prendem com esta grande transição, que têm a ver com novas formas de exclusão social, com fenómenos de desemprego estrutural, aquilo que podemos chamar o inemprego, que não é tanto uma situação de a pessoa estar temporariamente fora do mercado de trabalho, mas situações em que temos franjas da população cada vez mais significativas que não têm lugar e dificilmente terão lugar na esfera do trabalho. Um fenómeno deste tipo leva a novas formas de pobreza, novas formas de exclusão, novas formas de vulnerabilidade social. Implicam também um fenómeno presente nas sociedades contemporâneas, que é o de um crescente individualismo. Um crescente isolamento dos cidadãos nas suas trajetórias, nas suas circunstâncias, e tudo isso são aspectos e são fenómenos que vão também influenciar as realidades com as quais o serviço social trabalha. Portanto, há aqui uma relação imensa, há uma relação profunda. A própria um dos aspectos que eu desenvolvo neste trabalho é o de que esta transição civilizacional implica toda uma racionalidade e uma forma de estar no mundo. E é uma racionalidade que se prende muito com uma atenção quase totalmente focalizada nos resultados, mais do que nos processos. Uma preocupação excessiva com a medição de indicadores de eficiência e de eficácia, com a quantificação do mundo, com a racionalização das nossas práticas, com uma ideia muito forte de lucro e de competitividade. Ora, estas lógicas também estão a entrar nas próprias realidades profissionais do assistente social, que começa cada vez a ter mais dificuldade em desenvolver processos de intervenção que sejam longos, que sejam relacionais, que deem conta não apenas do resultado, no sentido de dizer esta pessoa entrou e rapidamente eu a coloquei fora dos serviços e a funcionar, mas que possam também ser processos que dão conta
do processo passo a passo, da relação com o outro, dos processos de ajuda na construção identitária do outro. Todas estas lógicas estão a ser profundamente afetadas por este contexto societal que nos circunda. Portanto, há aqui vários níveis de relação e de implicação. E que desenvolvimentos é que acha que poderá haver no futuro com este ambiente que estamos a viver hoje em dia? Essa é uma pergunta difícil, não é? E que quase pode resvalar aqui para uma tentação de estarmos aqui a tentar fazer futurismos, não é? Quando nós vamos à literatura, há várias visões sobre isto. Há toda uma, digamos, uma corrente de pensamento que podemos dizer que tem uma influência, aquilo que Hermínio Martins chama de fáustica, que é uma corrente bastante pessimista sobre estas questões. Pessimista no sentido, não é pessimista, é fatalista, no sentido de dizer que as nossas sociedades estão a caminhar para a criação de becos sem saída, de zonas das quais não há retorno. Temos, por exemplo, um sociólogo português, o Bragança de Miranda, que fala muito da passagem para o pós-humano, a era dos cyborgs e, portanto, de estarmos numa época de transição que, no fundo, passa, digamos, pelo fim das sociedades humanizadas e pela emergência de sociedades em que está a aparecer qualquer coisa que tem a ver com o interface entre o homem e a técnica, mas que já é o pós-humano. E, portanto, no fundo, vaticinam, de alguma forma, o fim desta nossa forma de vida. Depois temos algumas correntes que podemos chamar de prometeicas, que digamos que são correntes mais otimistas, que dizem, bom, é verdade que isto está a acontecer, é verdade que as sociedades tendencialmente tecnológicas e de uma tecnologia aliada a um mercado capitalista, portanto podemos falar do tecnocapitalismo, são sociedades que estão a colocar problemas e dilemas à humanidade que têm dificuldade em resolvê-los, mas tudo isto depende da humanidade e, portanto, depende da forma como as sociedades humanas vão querer, depende dos contextos, no fundo, das culturas das sociedades e de como é que as sociedades vão querer lidar com estes fenómenos. E, portanto, há aqui uma visão, podemos dizer, otimista relativamente à capacidade do homem de responder aos novos desafios que lhe são colocados. Então, há aqui este conjunto de autores muito críticos em relação a estas visões e que dizem que é necessário a humanidade, as sociedades, criarem alguma consciência crítica sobre a sua capacidade de criação e assumirem a necessidade de pensarem politicamente as suas sociedades. Quando digo politicamente, não é partidariamente, mas é pensar que aquilo que eu faço todos os dias, a forma como me comporto, o tipo de ambientes que crio, vão ter uma implicação na vida em sociedade. E eu posso ativamente fazer parte de um movimento ou não fazer parte de um movimento. Posso desenvolver uma consciência crítica sobre as coisas. Posso tentar desenvolver alternativas. Um autor do âmbito da filosofia política, da sociologia política, o Ivan Illich, que é nosso contemporâneo, já morreu, mas que tem uma vasta obra nos anos 70, 80 até aos anos 90, tinha um conceito interessante e tem um conceito interessante que eu também exploro um pouco aqui, que é o conceito da convivencialidade e da ideia de que a tecnologia deve ser convivencial. O que é que isto significa? Deve ser apreendida por todos, deve estar ao serviço de todos e deve efetivamente estar subjugada a um projeto humanista e não termos as sociedades e o ser humano subjugados a um projeto tecnicista ou tecnocapitalista, como estes autores diriam. Aqui, esta é uma análise muito macro. Como é que isto se liga com uma profissão da intervenção com o serviço social, e é esta a ligação que eu trabalho aqui, prende-se com o facto do serviço social trabalhar neste tecido social. E, portanto, a importância para o serviço social de compreender este pano de fundo para ser capaz também de lidar com as situações que lhe batem à porta. Este livro, Repensar sobre o Serviço Social,
A que conclusão chegou? É outra pergunta difícil. Portanto, este livro corresponde a uma versão reescrita da minha tese de doutoramento. E de alguma forma, quando eu iniciei o meu percurso de doutoramento, tinha duas grandes preocupações. Por um lado, toda esta reflexão que acabei de explanar, sociedades contemporâneas, o tipo de mudanças que está a acontecer, que implicações isto tem para o ser humano, para a vida em sociedade, para o bem-estar das sociedades. Por um lado, esta preocupação e como é que isto afeta uma profissão que trabalha na construção do bem-estar dessas sociedades. Esta preocupação por um lado, por outro lado, e quando decidi que realizaria o meu trabalho de doutoramento em serviço social, tinha também aqui uma imensa preocupação que se prendia com a circunstância de o serviço social em Portugal estar ainda pouco desenvolvido em termos de reflexão crítica, em termos de produção académica e em termos de divulgação dessa produção. E, portanto, desde logo eu penso que uma mais-valia desta obra que agora aqui está é poder encaixar-se numa das poucas produções em língua portuguesa e feitas em português sobre o serviço social, e o serviço social pensado na sua matriz, nos seus fundamentos éticos, nos seus fundamentos científicos e também nas suas direções para a ação. E, portanto, aqui, no fundo, a principal oferta deste livro é um convite à reflexão, a esta reflexão profunda. O trabalho que eu desenvolvi não foi um trabalho que pretendesse chegar a uma grande conclusão, no sentido de dizer determinado fenómeno confirma-se ou não se confirma. O que posso dizer é que, de facto, há tendências na prática profissional de mudança que se estão a verificar e que apontam para um profissional que seja menos reflexivo e menos compreensivo. Aqui compreensivo não é no sentido de compreender os problemas, mas compreensivo de ter uma capacidade de reflexão mais integrada e alargada sobre as situações e ser um profissional mais tecnocrático, mais de cumprimento dos procedimentos tal como está definido e que muitas vezes olha a realidade de uma forma muito fragmentada, sem conseguir fazer este enquadramento mais geral das questões que lhe são colocadas. Portanto, há esta fortíssima tendência. Os profissionais têm muita dificuldade em responder a esta tendência, porque, por um lado, esta tendência na prática profissional causa-lhes insatisfação e frustração profissional. Por outro lado, muitas vezes vêm-se desmunidos para poderem estar de outra forma nas suas vidas profissionais. Esta questão é agravada pelo facto de terem pouco referencial teórico a que possam recorrer quando pretendem perceber que caminhos é que a sua prática profissional pode tomar. E, portanto, por vezes a sua reflexão também não é estimulada, não é desenvolvida, porque há todo um percurso da comunidade científica em serviço social que tem que ser construído e que tem que ser desenvolvido. Por que se interessou em escrever a sua tese sobre urgências e emergências de serviço social? Pensa que há alguma lacuna no que é hoje o serviço social? Bom, eu penso que já respondi um bocadinho a essa questão, portanto o meu interesse teve a ver com o facto de estar na altura, quando decidi ir por este caminho, estar a iniciar um percurso de doutoramento e para mim que me tinha licenciado em Serviço Social, mas que tinha ido fazer uma formação de segundo ciclo, um mestrado na área da comunicação e portanto tinha feito um pouco, mesmo na área da comunicação, fiz sempre a relação, nunca me desliguei da área e toda a minha vida como investigadora esteve ligada às questões sociais, mas que me tinha distanciado um pouco quando decidi que o doutoramento faria em serviço social. Para mim fez-me todo o sentido tentar fazer uma reflexão de fundo sobre a profissão, sobre o que é a profissão hoje nas sociedades contemporâneas, discutindo os seus fundamentos. Ao percorrer este caminho, que é um caminho que tem complexidades, porque é muito amplo e impele para questões muito macro e, portanto, eu tenho aqui alguns capítulos
empíricos no estudo e que cada um deles poderia dar só por si o tema de uma tese de doutoramento e, portanto, foram abarcadas muitas vertentes de análise. Mas, portanto, quando entendi percorrer este caminho, à medida que o fui percorrendo, fui vendo que havia aqui várias questões emergentes no serviço social e que têm a ver com como é que as mudanças societárias afetam o serviço social, como é que as mudanças no Estado Social e na política social afetam o serviço social, como é que as novas vulnerabilidades dos cidadãos afetam o serviço social, como é que as novas realidades laborais que afetam o assistente social enquanto trabalhador, como é que isto se repercute na profissão. Estas eram questões emergentes, questões novas, questões que não se colocavam,